Olá, eu sou o Cláudio Olá, eu sou o András e e hoje este estamos com um convidado muito especial, o Wilson, nosso querido Wilson da Cota. Tudo bem, Wilson? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma uma apresentação exatamente informando daquilo que, hoje o mercado mais procura, que é como que faz essa parte da sair do analógico para o digital, né. Ah, mas deixa ele falar Mas primeiro, antes disso, deixa ele por falar um favor, pouco, contar um pouquinho se da sua apresente trajetória. e o que que você como que você chegou na cota e como que é isso? Bom, obrigado aí pelo convite, né, por estarmos aqui. Eu iniciei minha trajetória na indústria odontológica na SDI, que é uma multinacional australiana que vende insumos, clareamentos. Passei lá por 6 anos e meio, mais ou menos, 7 anos. Saí de lá e fui fazer a parte de consultoria para clínicas odontológicas. Na verdade, eu comecei lá e fiquei mais ou menos mais um ano e meio nesse processo de consultorias em clínicas. Rodei algumas clínicas do Brasil. Depois desse período eu fui para Cremer, aí que eu sou apresentado para o digital, para o mercado, e hoje a gente tá esse boom, esse comentário todo. A Cremer estava reestruturando a parte digital deles, com um time que eles estavam vindo, uma nova marca de fresadora. Então lá a gente vendia scanner intraoral, fresadora, impressora 3D, todo o processo digital focado em laboratórios e algumas grandes clínicas. Eu fazia vendas na parte do Centro-Oeste, era responsável pelo Centro-Oeste. Então isso foi em 2018. Então foi onde eu fui apresentado para o digital. Ali eu já percebi que o digital seria maior mercado, maior potencial de crescimento do mercado odontológico, seria a parte do digital. Fiquei lá por um ano e 3 meses. Eu recebi o convite para Dental Globo, que é uma dental focada em venda para produto para prótese, pra protética. E eles queriam fazer uma reformulação, uma reestruturação na empresa, de um modo geral, comercial, logística, branding, posicionamento nível nacional, que era mais focado na parte do Centro-Oeste ali, Goiás e Distrito Federal era o maior mercado deles, eles queriam expandir. E aí eu fui convidado para ser o gestor desse projeto de expansão. Então, inicialmente eu fui para ser o gestor comercial, mas para desenhar um projeto de expansão, se seria para a parte clínica, né, para vender para o dentista e ampliar, porque eles só vendiam para protético, ou crescer o negócio. E com o estudo inicial a gente percebeu que precisava crescer o negócio de prótese mesmo, antes de ir para o clínico. E aí startou esse processo em julho de 2019. Aí começamos o processo de readequação, marketing, financeiro, vendas, a marca em si, todos os processos internos. E aí, 2020 a gente teve pandemia, Hum. 2021 a gente iniciou o projeto do digital na Dental Globo. E aí do zero, porque a Dental ainda não tinha a expertise de vender o digital. O digital, apesar dele ser antigo, as primeiras fresadoras vieram para o Brasil em meados de 2010, 2011. Ainda era um assunto muito recente, 2021. Poucas empresas faziam. As grandes empresas eram Sirona, a Mangueirba e a Zircosan, que eram as que dominavam o mercado. E aí a gente estruturou a parte do digital ali, trouxemos fresador, scanner intraoral, scanner de bancada, impressora 3D, né, que são os principais equipamentos que precisam por digital. Lá dentro da Globo eu fiquei por 5 anos, saí em 2023, ela já está muito bem representada no Brasil de um modo geral, tanto na prótese quanto na parte digital da venda de fresadores. 2023 eu saí, eh, queria mesmo dar uma reformulada no meu processo de trabalho, e inicialmente eu até pensei em sair desse mercado de vendas e fui para a parte novamente consultoria. Só que 2024, ano passado, em junho, julho, o Damiani, que hoje é o gerente do atacado da Cota, falou assim: "Wilson, eu tô com um projeto de crescimento no Centro-Oeste,
quero trocar o representante, a parte de vendas. Quero um novo gás. Você não como é que tá seu projeto aí, pessoal? Você não anima? Aí eu vim pra Cota para fazer venda da parte de insumos que a Cota tem. Cota até então não tinha digital. Eu não sabia do desejo deles de ter o digital. E eu vim para fazer a parte de vendas. Isso em junho. Novembro surge a linha digital da Cota. Já tinham definido uma marca de fresadores para trazer. Já estava pensando em impressora 3D, em parceria com uma outra marca, que era a Edit. E aí chegaram em mim e falaram assim: ó, a gente vai precisar de um gerente para iniciar essa linha. Inicialmente vai ser um closer, vai receber os clientes, fazer as vendas e depois estruturar a parte comercial. Eu fiz uma entrevista com os diretores da Cota, eles buscaram no mercado. Final de novembro, decidimos que eu ia assumir essa parte, ia sair da parte de vendas e ia vir para o mercado digital da Cota. Isso foi final de novembro. Nós lançamos oficialmente a marca Cota Digital, que toma conta das pesadoras. Hoje tem mais produtos na linha. Em janeiro, no CIOSP. O lançamento oficial foi no CIOSP. Então, a operação do Cota Digital tem 6 meses, né? 7 meses. Que legal. E hoje o mercado tem muita dúvida em relação se continua no convencional, se vai para o digital, né? Pelo que você me falou aí, é digital na veia, né? Vai- Não tem como não migrar para o digital se você quer ter uma produtividade, quer ter uma ganha de escala, né? Quem tem essa dúvida vai ficar pelo caminho no mercado. Porque você imagina o seguinte: vamos fugir um pouco do mercado da prótese e vamos para outros mercados. Hoje em dia, há 2 anos atrás, falava-se de IA e a IA era quase nada. Uhum. Hoje em dia, todo mundo já está falando de ChatGPT, que ChatGPT já não é uma realidade. Todo mundo já está querendo outras inteligências artificiais, né? O chatbot, que é o GPT, já ninguém mais quer. Todo mundo quer já agentes, todo mundo quer uma inteligência artificial melhor. Então, voltando para o mercado da prótese, quando você vai para os laboratórios, visita laboratório para tudo, qual que é o gargalo, qual que é a dor dos donos de laboratório de prótese? É mão de obra. Todos os o que que você precisa de recurso para crescer o seu negócio? Todo mundo fala em mão de obra, especializada principalmente. E eu acredito que o digital vem para ajudar esse mercado a crescer. Não para substituir essa mão de obra, mas para minimizar a falta que hoje se tem de mão de obra no mercado de prótese. Então, quem não é digital vai ficar pelo caminho, porque os novos laboratórios que surgirem, eles já vão surgir digitais. Inclusive essa questão do não metal, né? Metal free. Então, metal free, hoje já está morrendo esse. Exatamente. O acrílico, né, a parte de gesso, vocês que têm clientes no laboratório devem falar para vocês, eles não querem mais essa parte suja, né, Suja. do laboratório que eles falam. E quem experimenta não precisar ter, não quer voltar. E aí qual que é a solução para você não voltar para essa parte manual do metal? É a fresadora. É fresar é o elemento ali, ter a barra, ter o componente fresado, não tem outra, ou você fica no convencional ou é o de falam-se também em impressão 3D desse material, mas é digital. Recebe-se um arquivo STL, manda para impressão 3D. Então, eu acredito que não tem quem entrou, eu tenho certeza que não quer voltar, que a gente conversa com muitos clientes, laboratórios que são digitais, eles não querem voltar Então, para o analógico. Não tem arrependimento, né? Não tem arrependimento. Eles querem recurso para não ter que voltar. Que se igual no caso do metal, que seja a barra fresada, que seja uma impressão, mas ninguém mais quer fazer Sabe o que teve um laboratório que me questionou, né? Em relação a preço. Não, mas vem cá, o seu laboratório, o digital é mais caro? É, mais caro, porque o insumo é mais caro. Eu falei, pelo contrário, como é que você quer que seus clientes migrem para o digital se você mesmo já coloca uma dificuldade financeira, no caso, né? Então, ou você põe o mesmo preço,
ou eu já botaria até mais baixo, mais barato digital, que eu ganho em escala, né. É, e a conta que a maioria deles não fazem é o seguinte: hoje o que mais vale, Cláudio, na vida nossa é o tempo. Sim, Como é que banco ganha dinheiro? Ele pega o dinheiro dele hoje e fala: "Ah, o Cláudio me quer me pagar daqui 60 meses". Então ele calcula no tempo quanto que esse dinheiro vale, não é no final, é no tempo. Então o que que vai e quem é qual quais são as empresas mais rentáveis do mundo? Banco brasileiro. Banco brasileiro. Então o que que a gente acredita? Você concorda comigo que o que mais vale é o tempo? Então o que que eles têm que calcular? Quanto tempo no analógico eu demoro para fazer uma faceta, uma coroa em silicato, e quanto tempo eu demoro para produzir no CAD, na fresadora. Se eles fizerem esse cálculo, 3 vezes mais a 4 vezes mais produção eu tenho no CAD do que no analógico. Então se o CAD custar o dobro, ele ainda te dá 100% de lucro a mais do que você teria no analógico. E essa conta a gente já fez de várias formas para entender o quanto que isso ia custar para o mercado. No passado, como eu disse, quando começou, era limitado porque tinha só algumas empresas, e aí o custo de insumo, o custo dos acessórios de fresagem eram maiores. Hoje, na realidade, o que nós temos, com o mercado aberto, com várias marcas, com várias oportunidades que eles têm para optar pelo digital, isso reduziu significativamente. Então, hoje em dia é muito próximo o custo. Eu vou falar aí, muito próximo, 40, 50% vai custar mais. Mas você vai ter 3, 4 vezes mais produtividade. Você vai conseguir escalar com o mesmo time que você tem, você vai escalar o dobro de faturamento, triplo, dependendo de como que está a sua capacidade produtiva. Se for falar sobre benefícios digital, seria primeiro questão da mão de obra, é Sim, diferente. Questão de escalabilidade, quantidade de trabalho que pode ser realizado com a mesma equipe, sim. né. Entra a parte também de questão de qualidade do produto que está sendo feito, né, afinal de contas, É, você tem talvez a uma qualidade a gente vai ter gente que vai defender que no CAD é melhor, tem gente que vai falar que no CAD é muito padronizado e que a arte da prótese está no esculpir. Mas eu acredito que você ganha em qualidade porque você mantém, né? Você vai exato, entregar um padrão. que padrão, exatamente, o que você não tem no o que eu analógico, entendo da qualidade seria essa, tipo assim, o eu tenho padrão, eu tenho sem dúvida. aquele ISO, né, É, e você vai poder personalizar, Andras, na Maquiagem. maquiagem, maquiagem. na estratificação. É isso que o Protec não entendeu. O que que eu acredito que é o principal ponto? Se a gente vai para os laboratórios de prótese, a dificuldade deles é mão de obra, logo eles estão me dizendo que eles não conseguem crescer porque não tem gente. Porque se eu estou na minha produção máxima, para mim crescer eu preciso contratar mais, correto? Então, só que não se acha mão de obra para isso. Então, se eu trago a fresadora, que eu vou Trabalha a investir, noite inteira, né, trabalhando. então ele vai conseguir escalar o negócio dele sem ter que mandar ninguém embora, tem que ter que demitir ninguém. Então eu acho que o principal ponto é, quem quer crescer e não tem mão de obra no mercado, recorre à máquina, e não é para substituir mão de obra, Isso que é o bacana. é para ampliar mão de obra, é como contratar uma outra pessoa. Eu tenho 5, tá no limite, eu preciso faturar mais, eu vou contratar novos 5. Você substituiu? Não, você somou. A máquina vem para somar desses 5 que eu não estou encontrando no mercado. As pessoas têm medo na prótese de que a fresadora vai substituir o profissional que protege. Como todo mercado que, tipo assim, entrou o digital é pra mandar a gente embora, Exatamente. né. Igual a IA, o povo tá falando: "Ah, a IA vai ser substituída". Só que a IA, ela não vai ela pensa dentro do que você, Do que ela já foi alimentada, né. alimentou ela. É. Então tem que ter alguém ali alimentando. E se você não direcionar aonde ela pode se alimentar, ela vai se alimentar de qualquer comida, de qualquer Sim, alimento. sim, Então a informação não vai vir fidedigna. isso. Então o que que a gente tem que aprender com IA? Se eu souber fazer a IA me ajudar a ser melhor, eu também vou ajudá-la a ser melhor do Sim, que eu. sim, Então não é sim. substituição. É, e questão de mão de obra também, voltando a esse assunto, né, eu acho que
o mercado foca em relação à pessoa que vai mexer nesse CAD. Exatamente. Ele quer botar lá um hacker É, para Um mexer no CAD. um gênio da não, tecnologia. ou aquela coisa, né? O cara é formado em engenharia, né? Fez É, ponte, viaduto. é, Aí fala Exato. assim: não, vou fazer uma ponte de dente, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, a mesma ponte. Esse é o O cara faz uma estaiada. é, esse é a maior dificuldade do digital. A maioria dos protéticos, eles ainda são muito analógicos e não tem muito domínio da tecnologia, do computador, da internet, né, do Exocad, que é um software de projetos, né. E aí eles acreditam: "Bom, o cara que entende de tecnologia, ele pode vir para o computador". Aí você conversa com um cadista sobre antagonista, né, mesial, distal, os caras falam: O que é isso, né? Vestibular, A vestibular ele sabe porque ele passou. né? O vestibular ele vai falar: foi Foi difícil, mas eu difícil, passei. concorrido. Concorrido. Então é E isso. finalmente você perguntou alguma coisa que eu tô sabendo. Então ele desenha em cima do que o software sugeriu. Só que aí entra a diferença, não é qualquer um que vai saber qual que é o antagonista, como que eu Exato. analiso o sorriso para ficar harmônico, Os pontos de contato. entendeu? Então, Aí isso daí entra aquela questão realmente da educação da base, né? Do técnico em si, né? E aí tem a questão da escola Tantan, que ela está começando com a ideia de trazer o curso já com essa questão do digital, né? Que é exatamente para tentar formar alguém já no mercado, quer dizer, um cara que é um aluno normal do curso de técnico de protética, quer dizer, o cara da bancada que aí vai e tem a parte dele de especialização de CAD para poder fazer o negócio, né? ou Porque seja, ela senão vai acrescentar isso. Esse é um outro ponto que você tocou, Andras, que é muito problemático na prótese. Por quê? As escolas que existem, que são poucas, têm lá entre 20 e 25 alunos para uma formação. Só que quando eu fiz essa pesquisa para a gente entender, pô, por que que o mercado não cresce, né? O mercado de prótese não cresce, a não ser aquele que o protético pegou pelo braço, falou: "Senta aqui, eu vou te ensinar a profissão". A maioria de quem está entrando que você conversa: "Ah, o fulano me ensinou, tal". As escolas e finalizam-se 6, 7 pessoas só. Cara, mas 30% só continua? Por que que eu falo que é só? Eu sou um cara muito focado em finanças. Poucos mercados pagam tão bem quanto a prótese para um profissional protético. Cara, será que se levasse isso dentro também das escolas, não permaneceriam mais pessoas para finalizar o curso? Então, assim, também falta nas escolas de prótese serem uma escola de negócio. sim, Ó, e outra coisa, a mão de obra é muito escassa nos laboratórios de prótese. Então eu sou uma escola igual a Butantan, o que que eu faria? Pegaria 10 laboratórios. Qual que é a sua necessidade de mão de obra? Ah, eu preciso de 5 profissionais todo ano. Você, eu preciso de 50 profissionais. Então, se eu formar 2 turmas, uma das garantias que eu posso dar em parceria com esses laboratórios é: você saiu, você já tem você tem pelo menos o estágio e um a local para você colocação. E a colocação. começar o seu trabalho. Não tô te garantindo emprego, Sim, mas eu tô te garantindo já um local para você Muito legal. implementar tudo que você aprendeu. E eu não vejo isso das escolas de prótese. E todos os laboratórios eu acredito que estão abertos a isso. Com Porque o certeza. cara vai pensar que seja essa a Butantan tá fazendo a especialização em digital. Pega os grandes laboratórios digitais em São Paulo e fala: "Ó, eu vou te liberar todo ano 12 profissionais, no mínimo, já sabendo de anatomia, tendo o conceito da prótese, mas também já do digital". já sabendo onde estão. E eu acredito que esse mercado vai absorver esses profissionais, e aí chama a atenção do profissional: "Pô, então vale a pena. Eu já vou fazer um curso profissionalizante e já saio empregado". Sim, e ganhando um salário que Talvez no início não tão bom, mas não, mas que com por perspectiva projeção de do mercado em si, é um salário com muito certeza, melhor, né. com certeza. Isso entra naquela questão qua esse quer dizer,
o fato do digital, dessa questão do mercado, ele realmente isso seria uma das barreiras do para o laboratório falar: "Ok, eu vou para o digital", essa questão da educação? Sim, com certeza, porque acredito que o principal ponto que muita gente fica inseguro, né, que foi a primeira colocação do Cláudio. Não, foi sua, perdão. Como é a migração. Por que que tem muita gente inseguro com a migração? Ela tem uma curva de aprendizado. Não adianta nós da indústria falarmos: "Não, compram o nosso a nossa tecnologia cota que amanhã você está sendo feliz". Ela vai ter uma curva de aprendizado, por quê? O laboratório vai precisar entender que o foco dele estava na base ali, é fazer o copozinho de cera, injetar, incluir, desincluir. Então ele tinha que ter muita gente aqui na base fazendo os copozinhos de cera, né, enceramento, para daí ir para a parte do meio, para daí sair a faceta lá no final. Essa galera aqui agora que estava encerando, vai ter que aprender a fazer acabamento e maquiagem, e estratificação. Então eles vão ter que sair daqui para cá. E isso já dá um choque, né, porque uma coisa é você fazer enceramento, a outra coisa é você fazer acabamento e principalmente estratificação. Então isso já tem que ter uma mudança de paradigma que não é só do dono do laboratório, Tá. vai mais da mão de obra. O que que eu percebo nos laboratórios? Gera muita insegurança, o cara sair daqui para ir para cá, gera insegurança. Mas ele vai ter mais oportunidades aqui, se ele parar para pensar. Porque aqui é o início que não vai surgir no final, o resultado. Ela não vai aparecer o resultado final no encerramento, né. A maquiagem, a estratificação, o acabamento é o que vai ser apresentado. É o resultado do produto final. Então, ele tem mais chance de mostrar o serviço dele e crescer mais do lado de cá. Como não existe essa formação para mudar esse conceito, para ter uma empresa que vai falar assim: "Vem cá, você quer fazer a migração de um enceramento para um acabamento, eu tenho o curso aqui para você, Hum. e vou te acompanhar 2, 3 meses nesse processo". Então essa insegurança tanto para o dono do laboratório de falar: "E agora? Eu trago o digital, mas eu vou precisar estratificar. Eu não tenho nenhum profissional que faz estratificação, e agora? Os meus dentistas querem estratificado, não quer só maquiar". Então essa insegurança faz com que ele não faça o processo como tem que ser feito, que é a migração. Isso não vai sair daqui do zero e ir para cá. Hum. Mas quantos profissionais do enceramento vão para o acabamento? Ou quantos profissionais eu tenho no acabamento e maquiagem? Qual que é a capacidade produtiva dele? Então eu vou começar a migrar. Eu tiro parte do analógico e levo para o digital e deixo essa galera e vou fazendo essa migração aos poucos. E isso é a curva de aprendizado. Isso pode demorar 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Por que que eu estou dizendo isso? Você vê muitos laboratórios, 2, 3 fresadoras, impressora 3D, scan intraoral e ainda faz o processo analógico. Ainda injeta, ainda inclui, desinclui. Por que que eu vejo disso? A migração não foi completa, provavelmente por insegurança, ou pode ser também pela falta de profissionalização aqui, que o do cara do acabamento e da certificação que ele não tem a quantidade que ele precisa ter. Ainda tem gente que está no meio do caminho, tem gente que comprou e ainda fica boa parte no analógico. 70 tem laboratórios há mais de 5, 6 anos no mercado, com fresadoras, 70% ainda analógico, só 30% é digital. Então, a curva de aprendizagem, ela tem sido um gargalo, eu acredito, pela falta de profissionalização desse entendimento. Medo de ser substituído do profissional pela máquina, e o dono do laboratório com medo de forçar esse progresso e não acontecer. De outros lados, a gente tem quem já começou no digital e não sabe nem o que que é um Que era aquilo. enceramento. E que não entra gesso, faz tudo no modelo. E is e aí você percebe o crescimento. Esses laboratórios que ainda ficaram no meio do caminho, estagnados, ou cresce no máximo ali a inflação. E
tem o cara também que está no analógico e crescendo, mas com muito mais trabalho. profissionais, né. Aí tendo que administrar toda aquela logística que é a prótese que a gente sabe com relação aos profissionais. Eu já ouvi falar, não é todo trabalho que pode ser digital. Isso é verdade? Depende muito de casos. Tem casos que realmente ele vai precisar não fazer ele analógico, mas parte analógico para dar mais previsibilidade. O que que eu acredito que conta muito, e pode ser que eu fale uma bobeira aqui, que eu não sou protético, né, que que eles saibam, mas o preparo faz toda a diferença para ele definir se o caso pode ser full digital ou não. Então, ainda existe esse gargalo com a questão do preparo, porque o scan intraoral ele ajuda muito na visibilidade para o protético conseguir perceber, mas tem alguns casos mais complexos que ele precisa muito saber qual que é o momento que está a gengiva ali, se ela está retraída, se ela vai subir mais, não vai subir. Então, esses casos talvez ele faça no analógico para ter mais previsibilidade. Casos mais extensos, tem muita gente que ainda prefere, por segurança, fazer no analógico, e eu até concordo, porque são vários fatores para ser perfeito, né. Então fazer um unitário é uma coisa, você fazer uma reabilitação completa, se ela tiver muitos materiais, zircônio, silicato, implante ali, talvez ele vai precisar sim fazer no analógico. Mas como eu te disse, pode ser que eu tem gente que vai falar: "Putz, ele falou a maior bobeira", mas é o que eu é da experiência, da vivência que eu tenho, de casos que eles me mostram, que tem muita gente que fala: "Wilson, mais segurança é fazer uma parte no analógico". Uma parte analógica, quer dizer, não largaria talvez uma parte do digital, É, né, não, quer do dizer início ali no analógico e depois ele pode porque que eu falo início? Faz a moldagem mesmo, sem o intraoral, faz uma moldagem, faz o enceramento, adapta tudo manualmente. Ah, tá ok. Aí pega o scan intraoral, escaneia aquela moldagem ali, aí joga para o digital. Legal. Aí você tem mais previsibilidade. Tem gente que prefere fazer assim em alguns casos. No começo você falou que a cota agora é digital, né? E ela tem esse novo produto, Xtera, isso, né? A gente quando a cota entrou no novembro lá com a linha digital, a escolha foi pela Extacera, que é uma marca Xtera. chinesa, né, que queria vir para o Brasil, na verdade já estava no Brasil com alguns outros distribuidores. A Extacera deve ter mais ou menos 3 anos de Brasil, e só que eles queriam ampliar o negócio, e foi onde encontrou a Cota querendo iniciar o projeto dela no digital. Então a gente tem toda a linha de fresadoras, tem scanner intraoral e tem o forno de sinterização para zircônia, também e a impressora 3D. Então a gente já está quase full digital. Por que que eu falo quase? Ainda falta a gente atender as clínicas que querem ter a fresadora ali, o scanner intraoral para fazer casos específicos, mais rápido, sem levar pro protético que a gente chama de chairside. Então a gente ainda pretende trazer, uma opção de chairside. Seriam máquinas menores ou São máquinas menores, que têm uma capacidade produtiva menor, são mais compactos, mais leves, né, porque isso influencia muito, cara. A quantidade produtiva de cada laboratório vai determinar qual que é a melhor fresadora que ele precisa ter, para que ele tenha produtividade, que ele tenha segurança de previsibilidade, precisão, né. Então, por isso que a gente costuma ter uma calculadora para a gente calcular qual que é a base o protético, o laboratório tem que ter de produção para valer a pena o investimento, porque qual que é a nossa preocupação na cota? A gente não quer ter só um produto para vender para todo mundo. uhum, Por quê? É um produto que não dá para você desvincular dele, né. Você fez um Sim. um alto sim, investimento, sim. Comprou um apartamento, comprou um apartamento, de repente você fala assim: "Não, agora o apartamento não me serve mais", E vou deixar no coloca ele cantinho. de lado, não ninguém vai fazer isso, né, então a gente está preocupado com isso. Quanto que precisa ser de elemento. E essa calculadora você tem no site
site da Cota Digital existe a calculadora, né? Existe a calculadora que ele digita algumas informações e ela fala: "Ó, é o seu momento, não é o seu momento". E assim, não é nem a questão do momento, é para mostrar para ele o seguinte: você vai investir tanto, com essa produção que você vai demorar tanto tempo para ter o retorno. Ou você vai precisar, nos primeiros meses, aumentar para tantos elementos de quantidade para você ter esse retorno. É isso que a gente mostra ali. Porque tem gente que vai chegar e falar assim: "Não, eu faço você me sugeriu X elementos, eu faço menos X, mas eu tô comprando a máquina porque eu quero chegar A a esse 2 X, vezes né. X". Tá tudo certo, porque nós estamos deixando ele consciente. E aí nós vamos ajudá-lo a chegar Vocês têm a Xtera 580 a 630, né? Isso, Nós temos a X1300, 300. que é para de silicato. Nós temos a X1500 Plus, que é para zircônia, com só um holder, então tem que pesar um disco de cada vez. Temos a X1580 DC que você comentou, essa tem 12 holders. Então ela sozinha faz a troca dos materiais Isso que é para impressionante um negócio fresagem. desse. Ah, Ela se você desenhar, colocar em fila de desenho pela quantidade de holders que ela tem, ela trabalha 90 horas sozinha. uou! É uma alta produtividade. Aí, materiais como zircônia, PMMA e cera. É o que a gente costuma brincar, você saiu sexta-feira à noite, de põe um monte de trabalho lá para ela, você volta segunda-feira, você tá com a produção de quase um mês no laboratório. Já avisou, Aquela você coisa, avisou a máquina. aquela coisa, o cara fica louco pra vir um feriado. Exatamente. Vamos fazer feriado prolongado, bota a máquina pra funcionar. Tô lá pescando. Teve um cliente, nosso que comprou uma X1580 DC, e em um dia ele produziu 81 elementos. Mandou a fotinha lá pra mim e falou assim: "Wilson, recorde de produção, 81 elementos". E em um dia. Então você imagina quanto que ela consegue produzir em 3, 4 dias. Essas máquinas, quer dizer, elas têm os diferenciais em cima do que ela consegue produzir, qual o material também, os insumos que ela usa, como que é isso? Quer Sim. dizer, É a 300 que eu falei que é de silicato, ela só fresa blocos, né, então são menores, não fresa disco. Fresa o de silicato, fresa a resina composta em bloquinhos, fresa o PMMA em bloco, porque o PMMA ele tem uma vantagem, que é para provisório, né, você pode fresar ele irrigado ou seco, então ele tem essa hum, diversidade. A 500 Plus é zircônia, PMMA e cera, ela fresa, um disco de cada vez. A 580 é a evolução da 500, então ela fresa os mesmos materiais, só que com a vantagem dela fazer o trabalho automatizado, né, uhum. das trocas e fresagem. Também zircônia, PMMA e cera. Aí a gente tem a X1630 que você comentou, que o foco dela é fresagem de metal. Ela fresa titânio e cromo cobalto, mas ela também fresa o de silicato irrigado, fresa PMMA irrigado, porque essa tem uma vantagem, ela tem o holder para os blocos e tem o holder para o disco. Ah, Então ela fresa porque as demais, uma fresa só disco, que é é a outro. 500 e a 580, e a 300 só o bloquinho. Essa não, ela fresa os discos e os blocos. E com foco ela foi criada com ênfase para o metal. Por conta dessa evolução que a gente teve dos laboratórios não fazerem mais o metal na forma retórica, Na mão lá, não. Fundição, enfim, Fundição, fundição e tudo sol, mais. fundição, solda, não era? solda laser. Solda Aí laser, né? veio a zircone que ia substituir esse processo do metal, né, como base. Aí a zircone evoluiu bastante e ela está sendo usada nos protocolos. E agora tem se feito o reforço do protocolo de zircone com as barras. Só que lembra que a gente comentou lá, quem vem para o digital Não quer. não quer voltar. Aí, e agora, o que a gente faz? Volta a fundição? Não, aí vieram os fresadores de metal. Então ela fresa titânio e cromo cobalto. E a gente tem uma última que é a 650 SE, que essa, além dela fresar o disco, também focada em metal, só que ela é muito mais robusta, ela pesa 1 tonelada, essa pesadora, por conta de precisão, né? O cromo cobalto, principalmente, ele exige muito da máquina, do motor, então assim. E essa tem uma placa de 15 por 14, o tamanho dela. Então você consegue,
a gente estava falando questão de custo, você consegue produzir mais com essa placa e ela reduz o custo da barra fresada quando você compara com disco. Então E a aí eu gente tenho que tem esse colocar um monte de serviço, quer dizer, eu tenho o máximo possível de serviço no mesmo tempo para conseguir não, ter você essa pode economia, né. fresar uma, deixar ela lá e fresar 2 só daqui 2 dias, não Ah, tem tá, problema. Porque é posicionamento, né, você usa um tá. software que você consegue posicionar, então você consegue usar ela o máximo possível. E um detalhe importante, o holder é de 90 graus que a gente chama, ele é um formato de um C, Uhum. então eu consigo usar mais dos materiais, aí eu consigo ser mais produtivo. Então eu pego um disco que eu vou fresar aí 80, 90, até tem gente que até 95% do disco usa ele para fresar. Nossa, mas o cara tem que ser bom no Tetris, né, pra poder E tem que saber posicionar, posicionar tamanho de bem o negócio. screw, tudo isso conta, mas tem muita gente aproveitando bastante. Antigamente, quando não tinha esse holder em C, que a gente chama, que era o redondo mesmo, você não conseguia fresar as bordas Ah, porque bate no direito. gabarito, né, da É. teoria. Agora não, com o C você consegue fresar você consegue mais qualidade na fresagem, 90 graus, né, que você consegue fresar melhor, com mais detalhes, porque Uhum. não tem, a barreira ali do roller, e também você consegue aproveitar mais material, reduz custo. Agora, uma coisa, né, se o laboratório não tem uma infraestrutura boa de energia também, ele não vai conseguir nunca deixar a máquina rodando lá sossegado, né. 90 horas, né. 90 horas, né. O cara vai pescar e depois descobre que, A né, energia acabou. acabou acabou a energia no tipo, acabar a energia no meio de uma fresadora é meio meio de uma fresagem é meio complicado, né. É um risco, Sim, né, você Eh, pode quebrar, pode exatamente. O primeiro que você fica sem o trabalho esperando que vai chegar lá, o trabalho vai estar pronto, você ficou sem. E o ponto principal é, se faltou energia, a máquina para, ela pode parar de forma abrupta e quebrar o elemento, ou quebrar uma fresa, então te gera prejuízo. Dependendo de como foi essa queda abrupta, a fresagem não volta naquele ponto. nossa, começa ah, tudo do zero. Então você salta alguma coisa. tem que saltar aquele lá e ir para um próximo quando ela ligar. E por questão de segurança, ela não volta sozinha, Hum. a pesagem. Hoje você consegue entrar remotamente, porque também existe essa possibilidade. Você entra remotamente na máquina, dá o start para ela continuar fresando se a energia quando a energia voltar. Mas aquele elemento pula. Na maioria Perdeu. das fresadoras perdeu. Se você tiver aí o que que a gente orienta como parte técnica? Que tem um no break, Uhum. para evitar esse descalço e queda de energia, para não ir direto para a máquina. Então a gente orienta alguns pontos desse para evitar, porque é o custo alto se acontecer de uma quebra, né, de uma pinça. E aí fica aquela dica que poderia ser muito útil para quem vai, né, partir para o digital, que quer ter uma máquina que vai produzir aí 90 horas, realmente utilizar tanto da energia solar, né, com um É, sistema híbrido, né. aqui na empresa a gente usa um sistema híbrido com bateria. Então, existem as placas solares que elas alimentam, dá o retorno também em relação à energia para a gente economizar. E fora isso, a questão, se acabar a energia, as baterias seguram, pelo menos aqui a gente teve umas 6 horas de bateria tranquilas, Com a empresa inteira com a empresa inteira funcionando, tudo ativa. direitinho, né. Então, e outra questão que você estava colocando, né, a grande vantagem do no break, independente se é híbrido ou se é aquele que liga na tomada, né, ele isola o equipamento. Sim, Então, se der um é pico, se der uma não sei o quê, ele vai segurar tudo. Ele vai Hum, queimar, mas o equipamento não queima, né. hum. e é o principal ponto que a gente tem que olhar, porque no Brasil a gente sabe que essa oscilação É, de energia é É grande, fato, é fato, fato. não é crítico, então É. a gente orienta. O importante desse processo dos laboratórios terem é que o prejuízo para eles é muito maior se ele chegar e o elemento não está pronto, porque é um prejuízo de promessa, né, Exatamente, o agendamento do comprometimento com o cliente. uhum. Então é um investimento que vale a pena ter esse sistema de solar e bateria. O no break é uma bateria, né, sim, É, de é, menor capacidade, é é. só substituir. A gente sempre orienta que tenha. é. Tá no nosso checklist,
É porque o que que a gente faz nos processos de instalação? A gente fez a venda, vai um checklist. No checklist, a gente orienta sobre, rede elétrica, qual que é a necessidade de cabeamento, tomada e a exigência de ter o no break. No break. Eu vou até passar para vocês a empresa que fez para a gente aqui, Maravilha. para vocês passarem, porque hoje um no break para computador dura 15 minutos. É isso aí. E às vezes, no caso de uma peça dessa que vai ficar lá não sei quantas horas fresando, e aí deu 15 minutos, desliga a máquina, desliga a máquina, porque. É, pra você ver, se for um protocolo, Aham, ele demora na nossa estratégia que a gente tem 2 horas e meia. é. Uhum. Tem outras máquinas que vão demorar 5 horas para fresar um protocolo. Você imagina no meio do protocolo, acabou a energia, perdeu o protocolo. É, e a questão é um 15 negócio, quer dizer, minutos não vai terminar. ah, e quanto que custa a broca lá quebrada, né, o fresador quebrado, quer dizer, isso é outro custo também que Sim, acaba, não é, eh, aí começa também a cuidar do seu estoque para você ter o suficiente para repor exatamente. em casa. E é o material, é a broca que quebrou, né, Exato, você é, vai contabilizando isso tudo. E é igual eu falei, e um custo que é inimensurável, né, que é a questão de você atrasar com o seu cliente. atrasar com o seu cliente, que aí é o nome da empresa que vai para o brejo, né, quer dizer, E esse aí quanto que vale? isso não e esse é o Tem pior, preço. esse o custo maior é este, né, é É você isso. perder O cliente, o cliente por causa de um atraso. exatamente. É. E E é aí o você maior gargalo dos dentistas hoje, é tempo de trabalho de prótese. Sim, sim, Por quê? O paciente que vai, por exemplo, vamos falar de uma reabilitação, que hoje é o que é mais procurado, né, das facetas. O cara que vai fazer, ele quer fazer o mais rápido possível, o paciente, né. Se puder moldar hoje ou escanear hoje e marcar hoje nós estamos quinta, né, terça. terça. Na segunda-feira que vem, se ele já puder estar lá, para ele é lindo. Então, quanto mais rápido esse processo acontecer, melhor é. Então, o tempo é primordial para o dentista, E para o e paciente. na teoria, o laboratório que foi para o digital, ele tá querendo ganhar tempo, né, sim. tá querendo melhorar a qualidade dele ou diminuir o tempo de atendimento do Exatamente. dentista, né, e melhorar o processo, quer dizer, aí ele faz tudo bonitinho e esquece que precisa de uma eletricidade. Exatamente. Mas para você ver, a gente está aqui, iniciou a nossa conversa falando de migrar ou não do analógico para o digital. Então, ou seja, a maioria dos países fora do Brasil, eles já estão pensando como integrar a IA no digital. Nós ainda estamos discutindo se vale a pena ou não. Legal. Então, a maioria dos laboratórios já não estão pensando nesse prazo da energia solar, infelizmente. Então, ou seja, por que que eu estou dizendo isso? As grandes novidades do mercado quando a gente estuda do digital na odontologia mundial é IA, robô trabalhando em laboratório. Já existem, inclusive, tecnologias que eu coloco o trabalho numa estante de trabalhos, um robô vai lá e pega o trabalho, passa por um scanner, ele identifica o trabalho, que é do Andras, tantos elementos, todo o planejamento do Andras, ele identifica, fala para o robô, vai fresar em zircônia, cor tal, tamanho tal. O robô pega, manda fresar, terminou de fresar, ele vai para um corte a laser dos screws, cai numa esteira, a esteira leva o elemento para um outro scanner que já identifica e fala para o robô: "É do Andras, colocar na estante, endereço tal". Aí o robô pega e já põe o trabalho lá pronto para ser enviado para acabamento. Então isso eles já existe esse sistema funcionando fora do Brasil, e a gente ainda está na fase de discutir se eu vou digitalizar ou não. O que que vai acontecer logo? Daqui uns dias tem laboratórios de fora aqui no Brasil. Agora uma observação que eu achei impressionante, eu acabei de descobrir que robô usa o LabTouch.
É impressionante, o robô leu o scanner dele, sabe o que ele tá fazendo, pegou uma matéria, pegou o trabalho, escaneou o trabalho, sabe o que tem que fazer, vai lá na prateleira. O robô já usa lá. Impressionante, o olha, tamo fácil, o Lab Fácil tá Vai vender, primoroso, já tá pronto pro robô vai vender usar. pro robô. Já vai vender pro robô. Pronto. Né? E o bom é que o robô não vai esquecer de passar pela etapa. Ele tá fazendo. Me passa o contato dessa empresa, entendeu? Pra gente já colocar Já colocar o o. robô no Brasil, já. Já vai ser o robô fácil. Robô fácil. Robô é isso aí. Então, ou seja, nós estamos evoluindo em muitos aspectos, né? O digital tem tomado mercado, tem tomado, não, tem ganhado mercado na prótese, mas a gente ainda está muito Hoje, atrás. hoje um laboratório que está escutando a gente, como é que você resumiria isso aí? Quais são os passos que tem que fazer para poder virar digital? Como é que... Primeiro aceitar que o digital é benéfico para ele, não vai substituir o trabalho dele ou dos funcionários. O que vai acontecer é uma migração, né? Quem faz o gesso, quem faz o enceramento, vai partir para o acabamento, polimento, maquiagem, estratificação. É uma migração. Não, aqui vai aumentar, aqui vai ser migrado, mas aqui vai aumentar. Então o profissional ele vai precisar evoluir. Isso tem que ser entendido pelo dono até para ter uma conversa com os protégicos que vão estar com ele trabalhando. Ó, nós vamos partir para o digital daqui 2, 3 meses. E aí, qual que vai ser o que eu preciso de você? Nós vamos precisar atualizar agora para maquiagem e acabamento. Isso vai ser bom para o profissional de prótese, né? A maioria acha que, ah, o dono quer comprar a fresadora para me tirar. Não, na verdade eu quero comprar a fresadora para que eu cresça e você também, porque ele vai ganhar mais fazendo acabamento. Então, essa mudança tem que acontecer e ele tem que estar consciente que ele vai ter uma curva de aprendizado. Mesmo consciente, mesmo conversado com todos os profissionais, tem que se aprender a lidar com todo o processo. Receber o arquivo STL, ou receber o modelo, o a moldagem e escanear a moldagem, desenhar, levar para um software de fresagem, fazer a fresagem. E isso tudo tá interligado. A qualidade do escaneamento está diretamente ligado à qualidade do resultado. A qualidade do desenho, o conhecimento do desenho, o conhecimento da máquina, parametrização do desenho dentro do AutoCAD está diretamente ligada à qualidade do resultado final. O entendimento do software de fresagem, qualquer que seja ele, posicionamento, parametrização, linguagem e conversa com o software de desenho, está diretamente ligado ao resultado da qualidade. E a máquina, ela precisa ser, você precisa entender qual que é a sua necessidade para você escolher a melhor solução. Existem várias opções de marcas e opções de fresadoras no mercado. Só que fresadoras atendem a determinados mercados de produtividade. E o que muda nisso? Potência do motor, quantidade de elementos a serem produzidos no mês, muda pelo tamanho da fresadora, tipo de material que você vai fresar. Então, assim, tem várias opções, mas precisa ser entendido qual que é a melhor opção para cada realidade. Não existe uma melhor marca. Existe o melhor entendimento de quem está te vendendo. E isso vai determinar o seu sucesso. E o pós-venda. Legal. E a Cota consegue fazer todo esse trabalho de orientar o laboratório, de falar, compra essa máquina, não compra essa, que agora não é o momento. Perfeito. Nós estamos É, totalmente prontos, inclusive, para falar, ó, eu acredito que esse não é o seu momento. Você precisa evoluir nesses aspectos para, num futuro próximo aqui, a gente tá te vendendo essa tecnologia. A Cota, enquanto empresa, ela não quer ter o problema no pós-venda, que é o principal gargalo hoje de todos os mercados. Qualquer marca que você conversar ou com qualquer cliente que você conversar que tem outras marcas, se ele tem um ponto a falar do digital, é o pós-venda.
Então você tem que estar muito estruturado no pós-venda para que você consiga vender em escala os equipamentos para o laboratório. E nisso nós estamos totalmente preparados para atender os nossos clientes. Isso até explica porque assim, a Cota ela tem anos de mercado, ela tem uma experiência de mercado absurda. Isso tipo assim, a Cota ela nunca deu um passo sem saber para onde ela está indo, né. E aquele negócio, quer dizer, por que que a Cota só agora que ela entrou no digital? Não é porque é só agora que ela entrou no digital, ela tem preparado ela para entrar no digital, que agora é o momento dela estar entrando. Então, tipo, ela não é uma aventureira, né, de simplesmente: "Ok, eu vou fazer isso, e aí se tem algum problema eu não consigo te atender, porque afinal de contas eu ainda tô calma aí, Ah, eu obrigado, tô tô eu indo tô aqui embora. no correria, tô me terminando de me estruturar". Não, realmente eles montam toda a estrutura daquilo, fazem uma coisa muito forte para depois eles mostrarem para o mercado que eles estavam lá, né. Acho que é mais isso por isso, né, que ela 33 anos de mercado, só, né. 1992. Então, assim, para você ver que a Cota não veio aqui para brincar. Então é isso que você falou, qual marca nós vamos trazer? Por que da marca? Qual que é a melhor marca? É a que mais atende o mercado brasileiro. Ah, O que que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam de marcas novas que vão entrar? E aí eu faço uma comparação com os carros que vêm para o Brasil. O carro lá na Alemanha, o carro lá na China, ele é testado em autopista, né? sim. Tapete, qualidade, É, né? Aí vem para o Brasil. Coitado. Se ele vier com o mesmo formato de lá, desmonta. entendeu? Então, Se não assim, tem a tropicalização, o carro desmonta. desmonta, porque a nossa realidade aqui é muito diferente de Uhum. qualidade de pista e tudo mais. Então, a mesma coisa são as fresadoras, são as marcas. Se a marca vier com a cultura de como é feito lá no Brasil, a chance que ela tem de dar errado aqui é muito grande, porque a nossa realidade é muito diferente da realidade de outros países mundiais, Hum, de outras culturas. Então isso tem que ser avaliado. O quanto essa marca já foi testada no mercado nacional. Quando a gente optou pela X-Tessera, foi por quê? Porque a X-Tessera já estava no Brasil, já tinham fresadoras vendidas no Brasil e a gente já tinha um histórico. Quem não tem histórico é maior risco. sim. Pode dar muito certo, porque tem grandes marcas no Brasil, no mundo, mas também pode dar errado. E a China veio para dominar o mundo. Essa que é a grande realidade, né. Hum. Eles Ela estão muito mata à o frente. alemão, mata o americano, estão matando tudo. Eles estão O muito à frente mesmo. Pra uma das minhas últimas dúvidas é assim, o digital a gente enxerga, por exemplo, a Logitech ela já tem o Lab Fácil e tem o Dente Fácil, Uhum. né. O Dente Fácil, então nós entramos para atender o dentista, o mercado de dentistas, porque, o que mais a gente escutava do mercado de prótese era: "O dentista não sabe mandar informação para mim, a informação vem picotada, ou esquecem de mandar alguma coisa", né. E aí começou essa questão de mandar arquivos, mandar fotos, Sim. essas coisas, e nós falamos o seguinte: "Bom, então vamos facilitar a vida do dentista". Então o momento dele de atender o paciente, ele na verdade ele já está montando o pedido dele para o laboratório, né. E aí é muito mais simples para ele fazer esse envio de informação para o laboratório, né. Do nosso lado a gente conhece assim, porque nós temos um cuidado enorme em cima de LGPD, então assim, a gente sabe que a nossa estrutura ela está bem em questão de, criptografia de dados, essas coisas todas e tal. Como que fica essa questão, quer dizer, no digital, né, é claro que como que fica essa questão de privacidade e de informação na parte do digital? Quer dizer, você tem algum parâmetro sobre isso? Então, a questão das informações da clínica para o laboratório, elas ficam só internas. Uhum, E a única quem vai ter acesso a essas informações no laboratório é só o cadista, hum, né, que é quem vai ou quem for responsável por fazer o planejamento. Tem alguns laboratórios que dividem isso. Então a informação ela fica bem restrita ali só em uma parte do laboratório. Porque depois disso, para as outras etapas, né, de acabamento, vão as informações escritas dentro
do próprio laboratório. Tá, Então, isso não é transmitido para todo mundo. tá. Então, eu acho que isso, com relação à segurança de informações, é até maior do que isso vir via Papel. boy, Sim, papel. exatamente. Tá. Então, no digital, ele resguarda muito mais o paciente, o próprio dentista, né? Porque as informações são mais restritas a uma parte do laboratório, né? A Sim. algumas pessoas. Então, isso é muito mais tranquilo. Agora, um ponto que você tratou aí, que eu acho que é mais importante do que essa informação chegar, é esse arquivo vir da forma correta. Que aí é um ponto que eu levanto que a maioria dos laboratórios talvez não olhem para isso, ou não percebam. Um arquivo STL vindo via WhatsApp, ele vai ter uma qualidade. Ele vir em Drive ou ele vir por um aplicativo, outra qualidade totalmente diferente. E isso eu vejo dentro dos laboratórios que isso não é muito a maioria vem por WhatsApp. É absurdo, né? A maioria vem por Sim. WhatsApp. O que acontece? Vai distorcer. Então, a qualidade. Aí o sistema que não presta, né? Exatamente. É a máquina que dá com problema. É a máquina eu já no ouvi falar. final lá. Eu já ouvi falar que o É, cara vai, escaneia, aí ele vai, pega o arquivo, aí ele mete num software Blender, que tipo, é desenho orgânico, acaba com aquele troço, aí se for o caso ainda joga lá no CAD e depois joga pra fresadora e aí vira pra não, tua fresadora é uma porcaria. exatamente. Eu já peguei casos de o cliente falar que a fresagem estava ruim, craquelando o material, cheio de. Falei, tá, me manda o arquivo STL. O arquivo tava assim. Ela fez exatamente o que fez o arquivo. Ela fez exatamente como tava o arquivo. Então, para você. Aí Foi eu. fiel. Fiel. Nossa, acabei de descobrir que minha fresadora é boa pra caramba. Então, para você ver que. Olha a importância do arquivo. Então, assim, na maior fidedignidade que ele chegar para o laboratório, como tá na boca, maior a chance de sucesso. Então, você ter um aplicativo, um software que faça esse transporte como tem que ser. E a vantagem do nosso sistema, né, é que não é uma cópia, porque ele coloca o Dente Fácil, por exemplo, e o Lab Fácil está vendo o mesmo arquivo que ele, não tem duplicidade, Então, entendeu? isso faz toda a diferença. Então, tem como É o arquivo que ele subiu transmitir mesmo. errado. É. Não, se o dentista vê que está cracolado, o dentista também vai ver. Agora, eu acho que a inteligência artificial vai entrar no futuro e vai falar assim: essa peça não dá para fazer. Mas aí que tá. A, Se ela a for. fresadora vai mandar uma mensagem pro dentista. Dá pra você fazer de Não, novo? se ela for bem alimentada, ela mesma vai falar, ó, é essa anatomia que você quer? Certeza. Eu acho que Ela não recusa trabalho, né? já existe uma IA que tá programada para fazer desenhos. Já tem uma IA que já estão testando para isso. E aí é um ponto importante também que você ressaltou aí. Tem se usado muito cadistas para fazer desenhos fora do laboratório. Inclusive tem pessoas hoje que só ficam por conta de desenho, né. E aí entra um outro ponto de alerta, né, não contra os caras que fazem desenho, mas se essa informação do laboratório, da clínica primeiro, do laboratório, não vier para ele muito fiel, a chance de quem está desenhando sem ver o caso, sem conhecer o dentista, o Sem ser caracte protético, às sem ser vezes. protesto, sem conhecer a característica dele, vir, sem saber até a fresadora que Qual é ele a máquina tem, que ele tá usando, né? a marca de fresador, a chance disso dar errado no final é muito grande. E a culpa vai ser da máquina, Claro. da máquina. Então, assim, esses pontos do digital, a gente precisa evoluir no mercado nacional. E talvez a IA venha para melhorar isso. Porque a IA bem embasada, com um material muito bom, ela consegue fazer esse link da melhor forma, né. Nos scans intraoral, a IA já atua. A maioria deles já lançou com IA. Então ele faz ajuste oclusal, ele sugestiona ponto de contato, ela já tem Interessante. feito isso. Se você clica na IA lá, o scanner que a gente trouxe já tem IA, que já faz essa melhoria no processo de escaneamento. Aí ele fala, pô, vamos fazer o. Vamos. É, então.
É, Ah, ela já ele já está evoluindo nisso. E eu acredito que o próximo passo é não só o ExoCAD ter, por exemplo, mas, eh, ter uma inteligência que vai vender, ao invés de eu transferir isso para um cadista, eu ponho na inteligência artificial ali ele tá as pronto. fotos, as informações, ela desenha e entrega o arquivo STL. Impressionante. Legal. Então o digital já está muito à frente do que quem está pensando em se muda do analógico para o digital. Então E essa conversa já ficou velha já, na já ficou realidade, velho. né. E não é porque eu tô no digital não, é por conta do que eu tenho, acompanhado mesmo dos laboratórios de prótese, fora do Brasil também, aqui, isso já tá antes o discurso era muito: "Ah, será que eu vou? Ah, não sei se isso vai ser realidade". Hoje é: "Pô, não fui ainda, tô querendo ir, mas o investimento ainda é muito alto". Então, a maioria já não é mais tão contra, Contra. tá buscando formas de ir, mas o mercado já melhorou muito se a gente compara com 2, 3 anos atrás. Cheguei até num congresso que eu fui, parecia o congresso de CAD, né, tanta máquina que tem no E vai vir muito mais, viu. Tem muita marca fora. E eu acredito, aí é uma percepção minha, eu acredito daqui uns dias tem fresadora que vai fresar, polir e dar glaze. Eu acredito, eu acredito nessa evolução. Caramba. Então é essa coisa, quer dizer, a gente já até te perguntar, né, o que que vai ser daqui a 5 ou 10 anos do digital. Eu É, acredito que o digital, eh, as fresadoras, a inteligência artificial vai assumir boa parte do processo, munido, claro, acompanhado por um profissional, isso sem dúvida nenhuma, né. A IA ela só é eficaz e eficiente com as informações certas. sim, Como foi no passado. O melhor protético, qualquer área, o melhor profissional é aquele que tem as melhores informações. sim. A IA vai ser a mesma coisa, a IA ela vai ser muito útil para quem souber colocar as melhores informações para IA. Ou seja, você vai ter que continuar se atualizando, Você continua tendo que ser um bom protético. tendo que ser um Um excelente excelente protético protético para para fazer ser para IA seja excelente. Mas eu acredito que a maioria dos processos da IA vai substituir dentro do processo digital. E as fresadoras vão entregar mais pronto ainda, do que já entrega. Por que mais? Do que a gente antigamente entregar ela fresada, já com os bordos bem delimitados, já era o máximo. Hoje em dia já todo mundo já está querendo um mínimo com glaze para só maquiar e mandar embora, já polido, já feito. Eu acredito que a fresadora vai chegar nesse aspecto nos próximos 3, 4 anos. E os grandes laboratórios vai para esse processo que eu disse para você de ter o robô, sistematizar mesmo. E a força dos profissionais de prótese vão estar ali na personalização, vamos dizer assim, da maquiagem, a estratificação com a cara, tá. Tem muita gente que aposta na impressão 3D, também como um dos pontos de digitalizar. hum, Eu ainda tenho umas suspeitas com relação à impressão 3D, porque ela ainda não foi testada. não tem tempo de Em mercado, qual né. aspecto? Uma coisa é eu fresar um material, que eu já sei que ele tem qualidade, consistência, durabilidade, e eu já sei do que ele pode sofrer de ataques ácidos ou alguma coisa. A outra coisa é a impressão, que é um material granulado, você transforma ele numa peça rígida, e a boca, a saliva é é um ácido. ninguém sabe o que tem ali de quantidade de ácido e tudo mais. E elas faz alteração muito em peças. Hum, Como que esse material vai reagir a isso? Então, no longo prazo, eu ainda e ainda com a pressão que o dente exerce e tudo mais. exatamente. Então, na impressão 3D eu ainda quero ver como que vai ser esse comportamento. Eu acredito que vai ter muitas alterações de cor, de estrutura, depois que for na boca.
Então eu acredito que o futuro ainda vai ser evoluir as máquinas, as pesadoras. O material, sem dúvida nenhuma, tem evoluído muito. Exemplo disso é zircônio, exemplo disso é que já estão trazendo titânio, cromo cobalto, já tem outros materiais até para provisório melhores elaborados. Eu também, sem dúvida nenhuma, o material vai evoluir muito daqui para 3, 4 anos. Mas eu acredito que o futuro, o ponto principal vai ser as pesadoras entregar mais do que elas entregam hoje. Então, né? Nossa, muito Maulon. Parabéns. Wilson, muito obrigado aí pela sua Que participação. agradeço. Eu acho que antes de a gente encerrar, né? Temos que reforçar o XT0, né? Será? XT, Tem gente que fala XT0, tem gente que fala XT0. XT0. XT0 é o Brasil, eu acho que a gente tem que ser brasileirar, né? É. E eu acredito também que isso aí vai mudar os laboratórios. Quando eu vi a primeira máquina de CAD, eu falei assim, nossa, isso vai acabar com os laboratórios, né? A minha visão naquela, sei lá, mais de 10 anos atrás, que eu vi isso aí. E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, poxa, mas não vai acabar com os laboratórios, porque uma que naquela época era caríssimo, né? E aí o cara para ter um dentista, para ter uma máquina dessa, para ter uma produção de 2 dentes por dia, não ia nunca pagar, Não valeria, né? não valeria a pena. E hoje a gente está vendo aí que já tem até solução para dentista, né? Vai ter, né? Tem. Para Já tem baixa focado demanda. para baixa demanda. O cara faz aquele provisório lá, né? É, caso mais rápido, ele vai ter uma máquina ali. Os casos mais complexos, ele vai continuar no laboratório. Legal. Bom, também te agradecendo a sua presença. Agradecer muito a Cota por ter deixado, né? Por essa parceria de ter trazido, deixar você vir até aqui, né? Dessa parceria de trazer você. Quero também pedir pro pessoal curtir as redes sociais da Cota, né? Curtir as nossas redes, curtir esse vídeo aqui, mandar para um amigo que está precisando, né? Tá Do em que dúvida, é, do tá que, em tá, dúvida. que ainda está em dúvida, né? Depois de tudo isso, ainda está em dúvida, né? Antes que o robô apareça no teu laboratório e fala, tá aqui a máquina, Exato. né? Compre. Manda pro seu amigo, né? Porque ainda tem um consultor de verdade, né? Da Cota que tem experiência para chegar e falar para você qual é a melhor máquina para você, qual é a melhor condição. E como ele falou, se não tem a condição, ok, né? Monta-se então um O que planejamento para que precisa ter. você vai precisar para você ter e chegar nisso, né? Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui a gente, né? Nos siga e nos curta. E em questão de educação também tem uma coisa boa, isso que você pode falar para o pessoal. A maioria das empresas já estão pedindo também para que os funcionários tenham experiência em Lab Fácil, né? E a gente tem o Academy, e depois a gente até pode depois apresentar para a Cota e tal, que é o nosso curso de Legal. aprender o Lab Fácil em casa, né, online, né, e Isso é bom. a versão de introdução ao Academy é gratuita para o pessoal. É só se inscrever no site, o básico. Então você pode se inscrever no nosso site do Academy e lá você já faz o teu curso e já está começando a ficar mais preparado também para o mercado, né? Afinal de Maravilha. contas, se o Perfeito. robô já sabe usar o touch, Né? já está na hora do humano saber também usar, né? Claro. Mas muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar do que a gente gosta, né? Não é fácil. Então, muito obrigado. A Cota agradece, eu agradeço em nome da Cota também. E vamos fazer bons negócios e digitalizar o mercado para o mercado crescer. Que é o que nós somos, né? Juntos nós fazemos o mercado crescer, né? Essa é a ideia. Né? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Gente, até o próximo café com a Algitec. Obrigado.